bom estar neste lugar, amém? Queridos, a alegria dessa festa é tão maravilhosa, pois me inundou o coração de alegria. O meu filho, nós estávamos agora há pouco adorando ao Senhor em casa, e nós estamos em família, de certa forma, em luto. E a tristeza desse luto tem tomado conta do nosso ser, pela perda, pela falta. Mas eu confesso que ao entrar nessa casa de adoração, a alegria tomou conta do meu coração e eu dancei na presença do Senhor. Falei: Senhor, obrigado pelo Senhor se fazer presente, pois a presença de Deus nos constrangeu de tal maneira que esse luto, ele se permitiu ser guardado para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Sou grato, quero agradecer ao Senhor por tamanha honra dessa primeira década da Igreja Nações, Luz às Nações, e sabendo que até a vinda do Senhor Jesus, o Senhor está com esta igreja. E foi com bastante esmero e empenho buscar uma palavra para ministrar nesse dia de hoje, com tamanha honra de ser convidado a estar aqui nesse primeiro dia dessa grande festividade, né? Ouvindo a serva de Deus ministrando, dizendo: olha, nós não vamos pedir, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu falei: amém, Senhor. É uma noite de gratidão, é uma noite de adoração, uma noite de dedicação àquilo que o Senhor fez conosco. E o Senhor nos colocou uma palavra em nosso coração, e o pastor Reinaldo, orando agora no final, falando da noiva, testificou o que o Senhor colocou ao nosso coração. E eu quero ler no livro de Bereshit, Gênesis, o capítulo de número 24. Aleluias. Gênesis, capítulo de número 24. O pastor falou uma palavra tão maravilhosa. Ele disse assim: que o teu coração esteja ligado ao meu coração, que o teu coração esteja ligado ao coração do seu pastor. E o seu pastor se colocou de pé. Entendeu o comando, irmãos? Fique de olho no seu pastor. Fique de olho nele. Porque os apóstolos, quando estavam na Porta Formosa, eles disseram àquele moço que estava coxo, ele disse: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Olha para nós. Olhar ao seu guia espiritual, aquele que te conduz. Então, quando o seu pastor tomar uma atitude, fique atento. Fique atento aos movimentos do seu líder, porque há sempre uma ministração sem palavras. Nem sempre seremos ministrados quando alçamos a nossa voz, como proferimos uma palavra, mas o gesto, tudo isso também nos conduz. Amém? Diga comigo: eu quero estar com o meu coração ligado ao coração do meu pastor. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida do seu pastor? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 24 diz assim: e era Abraão já velho e adiantado de dias, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho de sua casa, que tinha um governo sobre tudo quanto possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomará a mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhes o servo:
se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o teu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento, somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão e o seu senhor, e jurou sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em suas mãos. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça quem disser: abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste para o teu servo Isaque, para que seja nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E aconteceu que antes dele acabar de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre os seus ombros. E a moça era muito formosa, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo colheu ao encontro e disse-lhes: peço-te, deixe-me beber um pouco de água do seu cântaro. Amém? Só até aqui, podeis assentar em nome de Jesus. Aleluias. Que o Espírito de Deus abra os nossos corações para que nós recebamos essa palavra. Queridos, uma história bastante conhecida, uma história de um romance, de um cunho tão maestrado pelo Espírito de Deus. E quando comecei a ler, quando isso veio ao meu coração, o Espírito do Senhor começara a me levar a tudo quanto as notícias acerca deste lugar chegaste, aos lugares mais longínquos que você possa imaginar. Este lugar, digo, luz às nações. Abraão representa Deus, Isaque representa o seu filho Jesus, e Eliezer o seu servo, o servo de Espírito Santo, tudo alinhado, e Rebeca como a igreja do Senhor. E é algo interessante, pois quando Abraão está no momento de fazer com que o servo Eliezer jurasse por aquele momento de que não contaminaria a descendência de Abraão. Preste bem atenção, irmãos, eu quero fazer um adendo antes de nós prosseguirmos aqui. Existe uma questão muito feita nos dias de hoje, porque quando você olha o Deus do Antigo Testamento, há uma certa incoerência quando nós vemos um Deus de amor falado pelo seu filho que ame o teu inimigo, e você ouve ler esse mesmo Deus mandando exterminar nações, etnias de todo tipo. Mas a bem da verdade é que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, pois a palavra de Deus também diz que seria como no tempo de Noé. E quando a gente pensa no tempo de Noé, a gente pensa em casar-se, dar-se em casamento. Mas há uma coisa que no livro de Gênesis vai trazer sobre nós o entendimento acerca dos filhos de Deus que conheceram as filhas dos homens. E ali nasceram gigantes, homens com uma alteração no seu DNA, né? Filhos de Deus entendido como anjos que foram extirpados do reino dos céus e vieram a ter relações com as mulheres e nasceram seres híbridos. Então preste bem atenção, quando Deus está
dentro de um mandamento dizendo extermine todos e todos os animais, é porque aquela etnia, ela teve uma adulteração no seu DNA, pois já não são simplesmente homens criados por ele, como foi feito Adão, que ele fez do pó da terra, mas houve um envolvimento com esses seres espirituais, trazendo a existência de seres híbridos. Então preste atenção, nós estamos vivendo num tempo onde nós entendemos ser o avanço da tecnologia, mas há uma das coisas em que essa pseudociência está à procura é da alteração do DNA do ser humano, aquilo que já foi feito lá no passado, pois a Bíblia também diz que não há nada novo debaixo do céu, aquilo que há de ser já foi. Então perceba, leia a Bíblia de uma forma carinhosa, pois o nosso Deus, ele não é um ser que não tem coração, pois no livro de Lamentação, Jeremias vai dizer que Deus, ele não rejeitará para sempre. Deus, ele não castiga o homem de bom grado. Então entenda, algumas coisas estão acontecendo e a gente não consegue entender, pois quando Deus manda exterminar uma etnia, é porque aquela etnia está adulterada, aquela etnia já não tem o DNA da criação, ela foi de certa forma intervida. Então se você é inteligente, preste bem atenção, tome cuidado com tudo que está acontecendo, pois é nesse caminho, é nessa rota que essa pseudociência quer levar ao homem, pois o Senhor, ele não levará para o seu reino alguém que tenha uma adulteração no seu DNA. Pois fique atento, ore ao Senhor e preste bem atenção nos sinais que estão vindo para os dias do fim. O Senhor está nos alertando. Então por essa razão Abraão, ele diz ao seu servo, olha, prometa que você não vai pegar outra pessoa que não seja da minha linhagem, que não seja da minha etnia. Já fica aqui uma dica para os jovens, cuidado com quem você abre o teu coração, cuidado, aleluia, para quem você permite ser seduzido do teu coração, aleluia. A sunamita, ela diz ao rei de Israel, Salomão, ela diz assim, olha, eu vos conjuro que não desperte o meu amor, sem que antes o queira. Então tome cuidado a quem você vai abrir o teu coração, pois a Bíblia também nos recomenda, se tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque daí procede as saídas da vida. O nosso coração é a sede das nossas emoções. Então aqui como está um momento em que o Senhor está preparando alguém para a vida de Isaac, aleluia. A primeira coisa que Abraão recomenda ao teu servo é, não adultere a minha etnia, não adultere a minha linhagem, aleluia. Então crente, cuida do teu coração para não contaminar aquilo que Deus está purificando. Não tornei profano aquilo que Deus santificou. Louvado seja o nome desse Deus. Pois assim este servo, ele segue. E Abraão já tinha dito, olha, o anjo de Deus, ele vai na tua frente. Escute, Deus está aplainando as veredas. O caminho do Senhor está sendo preparado, louvado seja o nome desse Deus. O que nós precisamos é crer. Como foi dito aqui, o tempo de Deus não é o Cronos, e sim o Kairos. Eu estou no culto, irmão. Eu estou no momento da adoração, mas Deus está falando de forma tremenda aqui. Então preste atenção, existem coisas que muitas vezes vêm para querer contaminar, e Deus está dizendo, retenha o teu ânimo, porque na verdade o que o Senhor tem para mim e para você é muito melhor, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o anjo de Deus estava dentro desse processo, e coisa dura pediste o servo de Abraão, pois ele diz, olha, a mulher com quem eu me encontrar, e ela me der de beber, e assim também fazer com que, aleluia, seja alimentado 10 camelos, pastor. Isso me ressaltou, pastor, aos meus olhos, pois o Senhor disse, olha, aleluia, a escolhida de Deus, a noiva, aleluia, de Isaac, a noiva do Cordeiro de Deus, a noiva de Jesus, ela tem que ter disposição para o trabalho, ela tem que ter disposição para suprimento, aleluia. Se tem uma coisa, aleluia, que Luz das Nações tem feito, é suprir
suprir a necessidade alheia, aleluia. E eu tenho visto isso e eu falei: Senhor, obrigado, porque esses longos 10 anos representado por 10 camelos, que seria no mínimo 2.500 litros de água que essa mulher tinha que puxar para alimentar. E este é o período que o Senhor permitiu que esta igreja, aleluia, fosse anunciada como o corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro, para alimentar pessoas, para suprir necessidade, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu te coloquei à prova nesses 10 anos, aleluia, e os meus camelos foram, aleluia, saciados de sede. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma identidade que o Senhor está nesses 10 anos trazendo sobre esta igreja. Se você faz parte do corpo desta igreja, do corpo de Cristo, glorifica ao Senhor, porque a benevolência de Deus, Ele olhou para esses 10 anos de caminhada, a qual você faz parte. Louvado seja o nome desse Deus. Muitas vezes nós pensamos: e eu que cheguei agora? E eu que cheguei nesse último ano? Ei, querido, para os trabalhadores da 1/10 hora, a paga é a mesma, é 1 denário para cada um. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus. Ele é digno de toda adoração. Aleluia, aos pioneiros e aqueles que chegaram por último, o denário é igual. Louvado seja Deus. Eu amo esta passagem quando Jesus está falando dessa parábola, porque quando o pai de família está pagando, alguém pergunta: poxa, se eu cheguei desde o primeiro ano, vai ser. Aí Deus fala: não, filho, eu contratei por 1 denário. Quem trabalhou na última hora ou quem está desde o começo será o mesmo. Aí tem um texto que fala assim: é mal aos teus olhos que eu seja bom. Eu amo isso. Eu falo: meu Deus, como Deus é tremendo, né? Porque às vezes até a generosidade de Deus parece ser, como assim? Igual. O que Deus tem para esta igreja, aleluia, é algo que será nivelado por cima. Louvado seja Deus. Aleluia, vai ser nivelado por cima, porque o que Deus está liberando aqui, aleluia, por aquilo que foi colocado à prova nesses últimos 10 anos, Ele está dizendo: eu vou nivelar o meu povo por cima. Louvado seja Deus. Queridos, a última vez que Deus liberou essa palavra sobre o meu coração foi algo tão tremendo. Preste atenção o que Deus está falando. Se você tem alguém, aleluia, que você entende que é um homem, uma mulher cheia da unção de Deus neste lugar, Deus está dizendo: ei, eu vou nivelar por esta condição, é por cima, aleluia. Ou seja, aquele que estava caído, Deus está dizendo: eu vou te levantar. Aquele que estava no meio do caminho, Deus está dizendo: eu vou te acelerar, eu vou nivelar por cima. É por cima que Deus está nivelando, aleluia, a sua noiva nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E assim acontece. Esta mulher, esta pretendente, essa noiva, ela tem esse sacrifício: não darei somente água para ti, mas também a todos os seus camelos. Sabe o que é interessante? É que quando você pensa que ela estava se esforçando, ela só estava garantindo aquilo que Deus tinha para ela. Porque quando Rebeca começa a fazer isso, ela é identificada, e aquele homem louva a Deus dizendo: graças a Deus, porque eu encontrei aquela a quem o Senhor dissera que haveria de estar diante de mim. Quem está entendendo isso, querido? Aleluia, escute isso. Os dias são maus, os dias são trabalhosos, mas o Espírito de Deus está nesta casa, e Ele está dizendo: ei, eu encontrei aquela a quem Ele tinha enviado. Ei, querido, se você começa a ler as igrejas, aleluia, da Ásia Menor, e você vê aquelas igrejas referidas como aquilo ou aquilo outro, que o Espírito de Deus começa a dizer: mas existe também Laodiceia, a quem Deus, aleluia, fala algo. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus começa a falar de Filadélfia, é algo glorioso. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu encontrei aquela a quem o meu Senhor tinha dado por referência. O Espírito de Deus está aqui, e a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito
e em verdade. Se você está aqui, Ele está dizendo: eu te encontrei nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, entenda por que é que foi dito: seja o teu coração como o meu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, diz assim: haja em vós o mesmo pensar, o mesmo parecer, fale a mesma língua. Babel ficou para trás, agora é Pentecoste. Aleluia, cada um no seu idioma, cada um no seu sotaque, mas o entendimento é o mesmo. Aleluia, para a glória de Deus. E eu profetizo, aleluia, um renovo pentecostal sobre essa igreja, não no sentido de movimento, mas aquilo que o Espírito fez com que todos falassem e entendesse, cada um no teu coração. Aleluia, aqui será como no dia de Pentecoste, haverá uma palavra e todos entenderão e viverão pelo comando do Espírito Santo, para a glória de Deus. E ela alimenta. E ele pergunta: de onde você é? Ela tem uma origem. Ela era da parentela de Abraão. Isso confirma. E o que o Espírito de Deus está dizendo a mim e a você, que para fazer parte dessa convocação que Ele fez a Abraão, nosso pai na fé, Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Quando eu leio isso, eu me lembro do Salmo de número 139, quando ele diz que todos os dias já estava sido escrito no seu livro. E às vezes eu pergunto: Senhor, porque parece que algumas histórias parece que perderam o enredo da tua poesia de escrever, do teu salmo de compor a história da nossa vida. Escute, há momentos em que nós permitimos que as coisas sejam feitas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina ser o melhor. Mas eu vou dizer uma coisa: aquilo que Deus preparou para mim e para você, aleluia, vai se cumprir segundo a vontade dEle para a nossa vida. Difícil para nós é entender. Quando eu leio o Salmo de 139, eu falo: meu Deus, que coisa complexa, porque parece que tem capítulo da minha história que não foi Deus que escreveu. E tem momentos que Ele vai dizer assim: faça lamentação, como diz Jeremias, do que queixa o homem. Do que queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Se existe alguma história da nossa vida que não condiz com a vontade de Deus, entenda, isso é consequência dos nossos atos. A Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Certamente colherá. Então entenda isso. O pastor Celso, ministrando a palavra de oferta, me fez lembrar de Gálatas 6:6, quando diz assim: aquele que é instruído, reparta com aquele que instrui. Essa casa é uma casa de ensinamento, uma casa de orientação, uma carta de direção. Quantas vezes você veio aqui receber uma flecha? E a flecha, pastor, é aquela flecha que se abre na janela, quando Eliseu pega na mão do rei e estica a flecha e... esta é a flecha do livramento. Quantas vezes nós recebemos de Deus neste lugar uma flecha que saiu para o Oriente. A gente gosta de falar norte, né? Porque a nossa bússola, ela mostra o norte. Mas o pessoal do Oriente, a direção é o Oriente. Quem está entendendo aqui? Deus está dizendo: você já recebeu tantas orientações deste lugar, foi tanta flecha de livramento, que a tua história foi mudada porque você recebeu essa palavra no teu coração. E ela diz assim: olha, lá em casa tem o que comer e o que beber. E ele fica tão animado que ele presenteia Rebeca. Ele dá um bracelete com 10 ciclos de ouro. Eu falei: Senhor, o negócio aqui a numerologia aqui está forte, Jesus.
não cabalística ou não esotérica, mas de Deus para este lugar. Porque 10 anos, como foi dito aqui, não são 10 dias. E tudo isso o Senhor começava a colocar diante dos meus olhos, dizendo que há um galardão para este trabalho. Há uma recompensa, aleluia, para o que Deus está vendo. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu vim aqui ouvir essa palavra, e Deus está dizendo: ei, para tudo aquilo quanto você tem se dedicado, a tua família, a tua casa, a tua parentela, ao socorro do teu semelhante, Deus está dizendo, aleluia, galardão para o teu trabalho, há um reconhecimento da parte de Deus, aleluia. Espere só mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor, aleluia. Não se apresse o teu coração, pois Deus está preparando a recompensa. O nosso Deus é Deus de recompensa, o nosso Deus é Deus de galardão, e Ele disse aos seus discípulos, por intermédio do teu filho, aleluia, receberá, aleluia, 100 vezes mais nesta vida e na vida futura. Então entenda o que Deus está liberando para você. Então espere no tempo da consumação de todas as coisas para a tua vida, diz o Senhor. Ela é recompensada. Irmãos, quando você vê essa história, você entra e começa a protagonizar a história de Labão. Um homem interesseiro, por 10 vezes mudou o salário do seu sobrinho neto. E esse homem faz coisas dessa forma. Mas quando ele percebe o adorno, quando ele percebe a recompensa, ele começa a se interessar pelo servo de Abraão. Existem coisas que a unção de Tomé está sobre a vida de alguns. Porque quando a gente fala de Tomé, às vezes a gente olha e parece que é uma incredulidade, porque Jesus diz assim: porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Mas entenda uma coisa, não é fácil. Pastor, há uma responsabilidade tão grande, ser tão profético, pastora, para a vida de vocês aqui, para vocês entenderem o que o Espírito de Deus vai dizer aqui, agora. Para Tomé, não era fácil, porque ele andou com o mestre e viu as proezas, os prodígios. E quando ele vê aquela referência ser tombada na cruz, ele começa a se agoniar dentro de si. A minha referência acabou. Eu não tenho mais a presença do Cristo, do seu corpo. E agora ele começa a se decepcionar, e quando vem a notícia de que havia ressuscitado o seu Senhor, o que ele diz? Só acredito vendo. Existem pessoas que só de dizer assim, ó, aprove a Deus te escolher, ele crê. Existem pessoas que quando creu, no momento da sua caminhada houve decepção. Não existe mais o Cristo. Não existe mais isso. Eu só acredito vendo. Então tem pessoas que na sua decepção não crê mais na igreja. Não crê mais na referência do corpo de Cristo. Só acredita vendo. Só acredita tocando. E o que Deus está liberando sobre essa igreja é: o que eu vou fazer será para ser visto e tocado. Sabe que Deus está liberando sobre essa igreja? Que todos os Tomés que se decepcionaram na caminhada e acreditaram, não quiseram mais crer no corpo de Cristo, aleluia, o Senhor estará trazendo referências sobre essa igreja, para que quando olhar vai dizer: existe ainda uma esperança, o corpo de Cristo é real, Ele ressuscitou, Ele está entre nós, Ele é o cabeça deste lugar. Eu toquei, aleluia, no corpo de Cristo, aleluia, sobre esta igreja, então eu volto a crer, eu volto a acreditar. Quem está entendendo isso? Deus vai usar o seu corpo, que é esta igreja, para os incrédulos que perderam a fé retornar a crer. Aleluia, ainda é uma reconciliação de Deus para com o mundo. Louvado seja Deus, e por intermédio desta igreja, aleluia,
Ele reconciliou o mundo consigo mesmo, presbítero Rafael. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo, mas Ele vai usar esta igreja. É vendo, é tocando. Aquilo que o Senhor está trazendo por galardão para esta igreja, muitos vão ver, vão tocar e vão dizer: é isso que eu quero. Então não critique os Labães da vida, os Dídimos da vida, ou Tomé, para quem gosta de ler assim, o gêmeo. Não critique eles, pois para eles precisa tocar, precisa ver. Eu falei, eu vi transformação, eu vi, aleluia, os recursos que o Senhor tem feito e alimentado pessoas por intermédio desse lugar. Não dá para resistir. E a história diz que Tomé, quando foi pedido a ele negar a Cristo, ele disse: eu não posso, eu toquei nas suas chagas. Essa igreja tem marca, essa igreja tem história. Aleluia. Alguém pode dizer que 10 anos é um adolescente, fazendo essa equiparação ao ser humano, mas por uma igreja 10 anos é muito tempo. Resistiu frio, resistiu vendavais, resistiu tantas coisas, mas não negou a fé. E quando Rebeca traz ele para sua casa, e ele começa a testificar: olha, eu estava dizendo assim, 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 antes de eu terminar de dizer, ela agia dessa forma. E é interessante que Betuel e Labão dizem assim: o Senhor está nesse negócio. Vou repetir de novo: o Senhor está neste negócio. Não tem como dizer ao contrário. O que Deus está dizendo: eu estou nesta, aleluia, casa de oração, eu estou nesta igreja, aleluia. Não tem como dizer o contrário, não há quem diga o contrário, porque se Deus estabeleceu, não há quem revogue. Os dons de Deus são irrevogáveis, e o que Deus deu a esta igreja, Ele está dizendo: eu não tiro, eu não dei para tirar, aleluia. Há um grande mover de Deus, aleluia, há um grande mover de Deus para com esta casa de oração. O Senhor está ampliando, o Senhor está fazendo crescer, aleluia. As coisas estão indo de uma maneira tão sobrenatural que vocês não fazem ideia, aleluia, porque Deus é bom e Ele faz grande todas as coisas quando Ele ortoga, e é o que Ele tem feito a este lugar. Pastor, eu estava olhando o logo, e eu confesso que na minha dedicação à arte, eu falei: rapaz, tem um mistério tão grande ali naquele número 1. Porque se você entender, é o 10 de aniversário. Mas quem gosta de matemática sabe que a potência ela é colocada ali, elevada a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí vai. E quando eu vi aquele número 1, eu não vi 10, eu vi matriz, a primeira. Eu falei: a primeira. Eu falei: poxa, em cima daquele N ali vai vir outros números. 2, 3, 4, 5, 6. Arabadai astukidiu arebadai. Raplastukidimaia astukanda arabadai. Aleluia. Quando você pensa, aleluia, que algo está alheio aos olhos do seu Senhor, Ele está dizendo: foi eu, aleluia, que executei, foi eu que designei. O meu anjo está indo à frente para que tudo vá segundo a minha vontade, diz o Senhor. Eu falei: é tão detalhes, é um detalhe tão grande. O pastor orou para que fosse dado a revelação, a sabedoria, o entendimento da palavra, e eu vi isso no banner. Está entendendo? Está entendendo esse mistério? Eu chamei o Senhor da última vez de apóstolo. E isso não foi nenhum tipo de lisonja, nem demagogia. Porque o Senhor está estabelecendo a ti, pastor de pastores. É um bispo, o superintendente, é um apóstolo, aquele que vai preparar.
Porque o Senhor está trazendo discípulos ao seu pastorado. Pastores estão se formando nesta casa. Aleluia, Deus já está designando isso. Deus já tem colocado isso no teu coração. Porque o ir de fazer discípulo, aleluia, do Senhor para a tua vida, homem, é fazer pastores. E o Senhor já está te preparando. Porque é que todos aqueles encontros, aleluia, café de pastores, aleluia, convenções, lugares aonde você foi, o Senhor disse: eu te levei, foi eu que coloquei no teu coração, porque é Deus que opera tanto querer quanto efetuar, porque eu vou fazê-lo pastor de pastores, aleluia. O Senhor está preparando sobre esta igreja, aleluia, homens e mulheres comprometidos para o reino, porque Deus vai multiplicar de uma maneira tal. Há uma sabedoria, há uma administração, há uma unção que Deus está dando para tu, homem, para administrar, porque grande será o que Deus está liberando para ti. É festa, aleluia, no céu e é festa na terra, porque Deus está se agradando do teu trabalho, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Querida, aplauda o Senhor. Aleluias. 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 Arebasui queriu arebadai. Raplastucanda ramasui. E Deus vai testificar isso. Porque o óleo vem. A ortogação terrena vem porque do céu já é. Está entendendo? Porque aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao Filho de Deus, dizendo: eis que o Espírito está sobre mim e Ele me ungiu. O que está lá em Isaías, lido pelo Senhor, está se cumprindo em tua vida. Está entendendo, pastor? É algo tremendo. Começou, pastor. Comece a escola de profeta, que assim a gente lê na Bíblia, mas a escola de pastores. Não tenha medo. Não há essa ortogação que às vezes a gente tanto se preocupa. Quem vai me ortogar a isso? É o Espírito de Deus que está ortogando. Se o Senhor tem, aleluia, a minha vida, aleluia, por ministro de Deus, aleluia, entenda o que o Espírito está dizendo ao teu coração. Ele já ortogou. Ele já ortogou. Haverá o selo do homem, para que ninguém questione coisa alguma. Para que ninguém questione coisa alguma. Como Paulo diz: ninguém me inquiete por coisa alguma, pois trago sobre mim as marcas de Cristo. Querido, e a Bíblia diz assim: apresenta-te como obreiro aprovado. Apresenta-te. Apresenta-te. Porque grande é a seara. Poucos são ceifeiros, mas o Senhor escolheu este lugar. Aprove a Deus fazer ceifeiros de qualidade para o teu reino, nesta casa, para a glória do nome dEle. Eles entenderam isso e não se opuseram. E aí, no dia seguinte, Eliezer disse: olha, vamos embora. E chega a hora de alguns rompimentos. Meu Deus do céu. Chega a hora de alguns rompimentos. O mesmo que disse: olha, Deus está nesse negócio. Falaram: olha, vamos esperar mais um pouco, mais uns 10 dias. Não tem mais 10 anos para esperar. É já. E a pergunta que o servo de Abraão, representado pelo Espírito Santo de Deus, foi feito a quem? A Rebeca, noiva. Queridos, está descendo agora, quentinha do céu. Para tudo que Deus está liberando para esta igreja, Ele não perguntou para Betuel, nem tampouco para Labão, e nem tampouco para sua esposa. Ele perguntou para a noiva. Ele perguntou para a noiva. Ele perguntou para a noiva. Ele está perguntando para a noiva: Rebaias tu que o arebadai, queres tu ir com este homem? Rebladaias tu que dibadai. E a pergunta é: queres tu ir com o Espírito Santo? Arebasui. E a resposta de Rebeca foi: eu irei.
Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, Deus preparou este dia para esta comemoração, para designar algo novo, a um novo tempo, a um novo ciclo, a uma nova era, a um momento em que Deus está dizendo: ei, noiva, vem. E o que você diz, noiva? E o que você diz, noiva? Aleluia. Diga aí: eu irei. Eu irei. Aleluia. E Rebeca foi. Aleluia. E quando Rebeca está indo, ela encontra um moço. Encontra um moço. Eu estava lendo isso, falei: Deus, que coisa linda. Ela pergunta: quem é aquele homem? Quem é aquele homem? Eu lembrei do Salmo de número 24. Quando o salmista está salmodiando e falando de algo tão sobrenatural, tão vindouro, aonde no Salmo diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. A eternidade pergunta: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E a eternidade, os que reconheceram, disseram: aleluia, este é Jeová Sabaote, o Deus poderoso na guerra, o Deus poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E ela se atavia, coloca o véu sobre a cabeça ao encontro de Isaac. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, porque o Salmo de número 24, ele repete aparentemente a história, aparentemente a estrofe. Ele pergunta de novo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Louvado seja Deus. E mais uma vez ela pergunta: quem é o Rei da Glória? Aleluias. Na primeira estrofe, a eternidade responde: ele é o Senhor poderoso na batalha. Jesus, ele venceu. Jesus, ele venceu. A palavra de Deus diz que Isaac estava triste. Estava triste porque a sua mãe havera morrido, Sara. E Jesus, no momento do Getsemane, ele está angustiado, uma tristeza de morte. Ele fala: estou triste, como uma tristeza de morte, angústia da morte. Ele lamenta porque os seus discípulos não puderam vigiar. Não é orar, irmãos, é vigiar. Não podeis vigiar comigo 1 hora. A gente pensa que é orar, né? Aí quando fala, tem 1 hora de oração, a gente fala: meu Deus, como é que eu vou falar 60 minutos? Se for num bate-papo, a gente fala 2 horas, né? Mas para falar com Deus, 1 hora é muita coisa. Qual é os assuntos? Preste atenção. Eu tenho dito isso. A oração é um diálogo com Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados em encher 1 hora de fala. Aí o que a gente faz? A gente começa a falar de todo mundo da nossa rua. É pedir em oração, não é falar mal. Fala: Senhor, abençoa fulano, ciclano. Aí começa com esse negócio de petição, petição, petição. Se só eu falo, não é uma conversa. Isso é um monólogo. E uma conversa com Deus ou com quem quer que seja tem que ser um diálogo, não um monólogo. Então 2 pessoas falam. Mas você já percebeu que a gente pouco, no momento da nossa oração, que nós reservamos, santificamos aquele momento para orar, pouco a gente ouve Deus? É 1 hora de oração. A gente fica querendo falar 1 hora. E você coloca tantas coisas diante de Deus. E aí, quando está dando o seu tempo, aí você fala: agora falta 5 minutos. Aí você começa a agradecer e você bate aqui, ó. Amém. Aí Deus olha da eternidade e fala: poxa, agora que era a minha vez de falar. Ele já saiu da minha presença. Aí o que Deus tem que fazer? Código. Porque aí a mensagem de Deus para nós vem criptografada. E às vezes a gente não consegue descriptografar. Essa é a verdade. Aí o passarinho canta.
Aí você fala, ai que bonito, que coisa linda que Deus fez. É verdade, a criação de Deus é perfeita. Eu também sou criação de Deus. Aí você começa a entender. Aí você fala, isso eu ia te falar lá. Mas só que você não deu tempo, eu tenho que te falar agora nos códigos. Quem está entendendo isso aqui? Então quando Jesus fala, não podeis vigiar, é ficar atento. Anatomia. Uma boca fala menos, mas na oração pouco se ouve. É por isso que a Bíblia diz assim, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Às vezes a oração é mais para meditar. Então ouça e fique atento, vigie naquilo que o Senhor vem falar para nós, como Ele está dizendo hoje. O Senhor está liberando uma unção sobre essa igreja. Ele está dizendo, vem comigo, vem, que o Espírito de Deus está chamando. O Espírito e a noiva diz, vem. Talvez você está aqui, você nem crente é, e Ele já está falando com você, te chamando de noiva, dizendo, vem. Então Jesus está nessa angústia, mas Ele vence a morte. Ele vai para o Calvário. E Ele venceu a batalha sozinho na cruz. Por isso que a eternidade fala, levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Quando a estrofe se repete, a resposta da eternidade não é que Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Quem é aquele homem? Ele é o meu Senhor. Ele é Isaac. Aleluia. E ela se atavia. Ela cobre o seu rosto, sua cabeça com véu, porque ela ia encontrar com seu Senhor. E sabe por que a segunda estrofe do Salmo de número 24 diz, o Senhor dos exércitos? É porque Jesus venceu sozinho na cruz. Mas a segunda ascensão dele ao céu é comigo e com você, a noiva do Cordeiro, o grande exército do Senhor. Nós entraremos para a glória e lá haverá uma celebração, aleluia, diante dele. Ele vai colocar uma mesa, ele vai nos servir, assim como nesta noite é uma noite de celebração, uma noite de alegria, uma noite, aleluia, e de regozijo na nossa alma. Eu saio deste lugar com a minha alma regozijando no Senhor. Aleluia, o Senhor disse, na minha presença eu te coloco júbilo no teu coração, eu te coloco alegria. Eu saio deste lugar crendo, eu sou a noiva do Cordeiro, e Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me convocou, e eu estou indo com Ele, aonde Ele estiver, estejai vós também, diz o Senhor. Ele está nos abençoando e dizendo, eu sou o cabeça e vós o corpo, aleluia. Aonde eu disser que tu vai, tu irás, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda adoração, é Ele que nos convocou para esta grande festa. Ele está dizendo, isto é só o começo, é só o começo. Não dá para esperar mais 10 dias ou 10 anos. O Senhor está dizendo, eu tenho pressa. Então se aliste nesse exército, pois a Bíblia diz que aquele que se alista nesse exército não se embaraça com as coisas dessa vida. Cuidado com tudo que a gente ouve neste mundo, porque podemos se apegar ao ponto de quando ele soar a trombeta, nós não conseguiremos subir, porque estamos apegados demais às coisas dessa vida. Não se embarace, entenda. A nossa necessidade de existir, ela sempre haverá. Jesus até disse, os pobres sempre terão convosco. Jesus nunca teve problema em erradicar a pobreza. Não teve problema. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo preso, ele disse assim, não que eu procuro dádiva, mas eu procuro o fruto que aumenta a vossa conta. A necessidade de alguém é a minha oportunidade de ser abençoado por Deus. E é por isso que quando a gente dá água de beber aos camelos,
o maior recompensado somos nós mesmos. E a isso, Luz das Nações tem nos ensinado para a glória de Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.